O paciente, muitas vezes, ele deseja que a morte dele aconteça em casa e os familiares não querem que a morte aconteça em casa. Quando o paciente começa a piorar e a morte se aproxima, e eu estou falando de uma morte que já é previsível, de um paciente que tem uma doença incurável, e muitas vezes os familiares, eles não concordam com aquela vontade do paciente e acham, por exemplo, que o paciente deve ir para o hospital, que o paciente deve ir para a UTI, ou que o paciente deve fazer mais quimioterapia, ou que deve fazer uma nova cirurgia, porque existe uma cultura, na maioria das vezes equivocada, de que o câncer é algo que você deve guerrear contra ele. E isso é mostrado para as pessoas como se fosse um padrão a ser seguido, que na hora que você receber um diagnóstico que você tem que lutar a qualquer custo, você tem que fazer todos os tratamentos disponíveis, e a equipe de saúde, ela vai usar a bioética exatamente usando os princípios que constituem a bioética e vai dizer assim, primeiro princípio da beneficência, esse tratamento que eventualmente a família está querendo, ele vai trazer algum benefício para o paciente? Se ele vai trazer benefício, ele pode ser cogitado, princípio da beneficência. Mas também, às vezes a família pede, ou o próprio paciente, um tratamento que vai fazer mais mal do que bem. Então, por uma questão de princípio bioético, eu não posso aceitar aquela demanda. Aí é o princípio da não maleficência. E aí tem outros princípios. O paciente quer ir para a UTI, o paciente está em estado de terminalidade, às vezes a fase ativa de morte começa e a família quer colocar na UTI. Aí vem o princípio da justiça. A UTI não é feita para este tipo de situação, é feita para pacientes que têm uma situação mais aguda e que pode retornar a uma vida durante muitos anos. Então, todas essas questões são exemplos que acontecem que a gente pode, para início de conversa, comentar da bioética.